da Frente Ampla em torno do Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, parece que não vai dar muito certo. Em parte pela inabilidade ou pela burrice do próprio Baleia Rossi, que ele deixou escapar que ele vai trair o PT nessa Frente Ampla. E aí a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, já chegou na voadora ameaçando o Baleia Rossi, dizendo que ele vai perder votos do PT. Por quê? Porque quando ele foi perguntado numa entrevista para a Folha ontem sobre o impeachment do Bolsonaro, ele falou abobrinha. O Baleia Rossi falou abobrinha. Eu vou ler aqui as perguntas da entrevista dele, que foi péssima entrevista do Baleia Rossi. Se o Arthur Lira tivesse dado as mesmas respostas do Baleia Rossi, Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro na presidência da Câmara dos Deputados, que será em fevereiro, se ele tivesse dado essas respostas, eu diria, ok, eu espero essas respostas dele. Mas agora, do candidato da oposição, do candidato do Rodrigo Maia, eu não esperava não. Vamos falar sobre isso e sobre como as coisas estão mudando lá em Brasília. Lembre-se que o Baleia Rossi, ele é do MDB de São Paulo. E quem também é do MDB de São Paulo, o cacique do MDB de São Paulo é o Michel Temer. E o Michel Temer anda dando recadinhos para o Bolsonaro e dando ajudas ao Bolsonaro. Então, tudo indica uma traição. E o PT está com o olho bem aberto. O PT não está sendo tonto, não, nem um pouquinho. Vou falar disso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição ao bolsonarismo e a fortalecer a esquerda. Aqui somos Lula livre e aqui somos de esquerda no Plantão Brasil. Digo somos porque somos mais de 300 mil pessoas aqui no Plantão Brasil e nós fazemos oposição todos os dias. E quando não nas ruas, a gente tem outdoors, quando não nas redes, aí nas ruas, que temos outdoors e carros de som em várias cidades do Brasil. Hoje está rodando o nosso carro de som em Porto Alegre e no sábado também rodou em Porto Alegre. Assim que eu tiver os vídeos, eu mostro aqui no canal e também vou mostrar no meu Twitter. E hoje, segunda-feira, também vai rodar no Rio de Janeiro. E essa semana comentem que cidades você quer que tenha carro de som, que aí eu já contrato para terça, quarta, quinta e sexta-feira. Se não der todos os dias, aí a gente contrata para alguns dias, mas vamos seguir. E quem quiser ajudar com os nossos carros de som e com os nossos outdoors, até painel LED a gente tem, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro você já ajuda. E no primeiro comentário eu deixei escrito Pix, apoie-se, PicPay e conta bancária para quem quiser ajudar o canal e ajudar a fortalecer a oposição ao bolsonarismo, para a gente colocar mais carro de som e mais outdoors e manter os que aí estão. Mas agora vamos falar sobre a entrevista péssima do Baleia Rossi e o que isso está causando em Brasília e as movimentações que estão acontecendo, que o jogo está meio que virando. Olha só, ele começou a dar entrevista para a Folha, aí ele foi perguntado sobre voto impresso, aí ele falou que já foi a favor do voto impresso, em 2015 isso foi discutido, ele era a favor, e que não se pode votar isso num cenário de desconfiança, porque o Bolsonaro, ele causa uma desconfiança, ele diz que se não tiver o voto impresso é porque a eleição será fraudada com certeza, e o Bolsonaro até prometeu o golpe. O Brasil é o único país em que o presidente promete um autogolpe um ano e meio antes da eleição, mais de um ano e meio antes da eleição, quase 2 anos, e ninguém faz nada. Inclusive o candidato da oposição para a Câmara dos Deputados, ele fingiu que não aconteceu. Aí depois disso, que já estava ruim a entrevista dele, fingindo que o Bolsonaro não prometeu o golpe, o Baleia Rossi foi perguntado a seguinte coisa: você endossa a notícia crime contra o Bolsonaro por indefinição no calendário de vacinação apresentado ao STF pelo PDT, que é um partido que o apoia? Essa foi a pergunta da Folha para o Baleia Rossi. Aí vem a resposta dele. Ele disse: o nosso bloco é uma frente ampla. Já sei, todos sabem. Queremos destacar que após a redemocratização do país, foi a primeira frente ampla com partidos que são diferentes, pensam diferente e têm olhares para a economia divergentes. Ninguém perguntou. A pergunta foi se ele endossava a notícia crime, porque a notícia crime do PDT era o seguinte: o Bolsonaro, o Brasil é um dos poucos países, é o único país talvez do mundo, fora os países mais pobres, que são aqueles da África, que não tem calendário de vacinação. E tem mais de 50 países vacinando e o Brasil nada. E aí ele vem com essa resposta podre. Aí ele continua. Aí ele fala: essa é uma discussão jurídica e não política. É óbvio, Baleia Rossi. Defendo que a vacina seja para todos, gratuita, blá, blá, blá. Precisamos de prioridade, queremos que haja união nacional. É triste ver que outros países estão vacinando, mas não a gente. Aí ele se ensaboou. Ensaboou é uma gíria no futebol, quando o cara sai driblando, sai pela tangente. É isso que fez o Baleia Rossi. Se acovardou. Em vez de falar sim ou não, ele saiu pela tangente. Aí começou, logo depois dessa resposta, o repórter da Folha perguntou: e o senhor descarta abrir um processo de impeachment caso ele continue com esse discurso, o Bolsonaro?
Aí o Baleia Rossi diz: eu não conheço os pedidos de impeachment. Não há nenhum compromisso, como muitos falam, de abertura de impeachment. É uma mentira. Olha só. Só que, calma que já você vai ver a resposta da Glaze para isso. Ele fala: é uma prerrogativa do presidente da Câmara, mas nós precisamos ainda mais nesse momento em que a pandemia dá sinais de crescimento, de estabilidade. E aí o repórter da Folha emenda com outra pergunta e fala: deflagrar um processo de impeachment traria mais instabilidade? E aí vem o Baleia Rossi e ele consegue ferrar toda a entrevista dele e consegue ferrar todo o acordo que o Rodrigo Maia costurou com a oposição, principalmente com o PT, que tem a maior bancada, são 54 deputados do PT. Ele falou: deflagrar um processo de impeachment traria instabilidade? Ele acha que sim, não é o caminho, não é bom para o Brasil. O impeachment é o extremo do extremo do extremo que está na nossa Constituição. Só que na hora de votar o impeachment de uma presidenta que não tinha crimes por pedaladas fiscais, uma presidenta honesta, o Baleia Rossi não achou que era extremo. Ele foi lá e votou. Agora o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, também votou pelo impeachment da Dilma Rousseff. Os dois votaram. O Arthur Lira foi o maior articulador dentro do Partido Progressista do impeachment e o Baleia Rossi não foi o maior articulador no partido dele, porque no partido dele é o partido do Temer. Ele é apadrinhado pelo Michel Temer. Então ele foi um dos articuladores, mas não o maior. Mas ele é apadrinhado pelo cara que deu o golpe. E aí ele vem e fala que o impeachment é o extremo do extremo do extremo. Olha, é de uma hipocrisia do tamanho do mundo. E aí ele fala que precisamos de estabilidade. Reafirma que não houve compromisso de abertura de impeachment. Todos têm de trabalhar por uma unidade. A gente fala que a Câmara tem de ser independente, tem que ser harmônica. E logo depois ele fala que uma Câmara independente não é uma Câmara de oposição. Quer dizer, ele diz que a Câmara dos Deputados tem que ser independente, mas não de oposição ao Bolsonaro. Quer dizer, ele deixa transparecer a traição. Aí a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, já chegou na voadora. Ela chegou e falou assim: dar resposta aos crimes executivos. Eu vou mostrar aqui o que falou a Gleisi Hoffmann para quem quiser ver. Pode pausar o vídeo e ler aí, mas eu vou ler aqui, ó. Dar resposta a crimes executivos é o item 3.6 do compromisso de Baleia Rossi com a oposição. Inclui analisar denúncias de crimes do presidente da República, mesmo que não haja acordo para aprovar impeachment. Ao negar o que tratamos e fechar essa possibilidade, Baleia perderá votos no PT. Aí, 50 minutos depois desse tweet da Gleisi Hoffmann, também colocou no Facebook, em todas as redes dela, o Baleia Rossi falou, ele também colocou no Twitter que ele ligou para a Gleisi, que o bloco está mantido e que ele explicou o que ele quis dizer. Olha, não tem muito o que explicar. O Baleia Rossi, ele deu um passo maior que a perna. Ele já falou que ele vai trair o PT e na própria entrevista falaram: olha, tem partidos como o PT, partidos de oposição que são contra reformas como reforma administrativa e as outras. Aí ele fala: mas a gente vai discutir essa reforma porque tem que discutir. Quer dizer, ele já fala: vamos enfiar as reformas goela abaixo, coisa que ele se comprometeu a não fazer, e impeachment do Bolsonaro pode esquecer. Mais ou menos essa a entrevista do Baleia Rossi. Aí, olha, se eu fosse deputado do PT, eu já pensaria 100 vezes antes de votar nele para a presidência da Câmara. Sabe por quê? Não é nem o fato de, será que ele vai trair ou não? Um cara que pega o acordo que ele fez com o PT e rasga assim antes de ser eleito, no mínimo, ele é um péssimo político, mas é um péssimo articulador político. Eu sempre falo, política é um jogo de xadrez, você tem que pensar muito bem antes de mexer uma pecinha. O melhor jogador desse xadrez no Brasil é o Rodrigo Maia, ele faz a política como ninguém. Aí vem o Baleia Rossi, ele caga no tabuleiro, joga as peças e é isso que faz o Baleia Rossi. Não sabe, já mostrou que não sabe. O cara que consegue acabar com o acordo antes mesmo de ser eleito é ruim. O cara é ruim nessa arte aí do xadrez político. E a Gleisi, parabéns pra ela, chegou na voadora e, muito difícil o Baleia Rossi não ter perdido pelo menos metade dos votos da bancada do PT depois dessa entrevista. Porque, pra quem não sabe, quando o PT votou o apoio ao Baleia Rossi, a votação foi apertada, foi 27-23. Quer dizer, só 4 votos. De 50 votos, quer dizer, se fossem 2 votos a mais para um lado e 2 a menos para o outro, dava empate. Olha só como foi apertado. E aí, numa votação apertada dessa, sabendo que numa bancada grande como a do PT está dividida, e é a bancada que ele mais precisa, porque é a maior bancada, o Baleia Rossi vai e faz uma coisa dessa. Só que tem uma outra coisa, o MDB, que é o partido dele, tem cargos. O
o Jair Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro no Senado e o líder do governo Bolsonaro no Congresso, os dois são do MDB. Outra coisa, eu gravei aqui um vídeo, eu noticiei aqui faz menos de 2 semanas, que o Michel Temer deu um recado ao Bolsonaro de que o candidato dele para a presidência do Senado, que é o Rodrigo Pacheco do DEM, que é apadrinhado pelo Aécio Neves e pelo Davi Alcolumbre, que ele é conhecido como traidor, porque ele traiu o Michel Temer em 2017. Agora, vamos parar um pouquinho aqui e pensar uma coisa. Por que o senhor Michel Temer está dando dicas para o Bolsonaro sobre quem é traidor e quem não é? Sabe por quê? Porque o Michel Temer deve estar com o Bolsonaro. Se o Michel Temer está com o Bolsonaro, por que o candidato de oposição ao Bolsonaro é apadrinhado pelo Michel Temer? Aí você começa a ver isso e fala, peraí, será que ele é tão oposição ao Bolsonaro assim? Ele já falou que não quer impeachment. Ele não quer impeachment de um presidente que falou não faz nem uma semana, faz 4 dias, esse presidente falou que se não tiver voto impresso, se tiver urna eletrônica, a eleição vai ser fraudada e que ele vai fazer o mesmo que fez o Donald Trump. O Donald Trump, ele incitou diretamente, muita gente acha que foi indiretamente, porque as pessoas não viram o que o Donald Trump falou, não viram os vídeos, até porque em inglês muita gente não sabe inglês, ou sabe, não vai ver, não sai na mídia brasileira exatamente do jeito que aconteceu, assim, os vídeos, a pessoa não segue o Trump e tal, mas o Trump, ele gravou vídeo, ele escreveu tweets e posts no Facebook e tudo mais, tudo que ele publica vai para todas as redes dele, ele incentivou aqueles atos diretamente, ele não falou assim, precisamos ir às ruas, não, ele falou, vamos lá, é lá que vocês têm que ir, e eles foram, e tem vídeos do Donald Trump comemorando a esposa dele dançando, enquanto ele assistia à invasão ao Capitólio daqueles terroristas, que inclusive estão sendo agora julgados por terrorismo doméstico, vão pegar prisão pesada esse pessoal, tem mais de 100 que já foram presos, todos eles que estavam lá dançando, já estão todos ferrados. Aí o que acontece é o seguinte, olha só, eu fiz as contas aqui, PT, PSB, PDT, PCdoB, esses partidos, eles entraram no bloco nessa frente ampla do Baleia Rossi no mesmo dia. O PSOL, que é o partido da oposição, não quis entrar. O PSOL falou, não vamos entrar nessa frente ampla, não vamos fazer isso. Se você somar os votos de PT, PCdoB, PSB, PSOL e PCdoB, talvez eu tenha esquecido um deles, são esses partidos aí, eles têm exatamente 127 deputados. 127. Toda a frente ampla do Baleia Rossi tem 240, na ponta do lápis, sem os votos do PSOL. Porque o PSOL não está na frente ampla. Essa frente ampla tem 249 votos. Olha só, se juntar com os votos só da esquerda são 127, a mais da metade dos votos. Quer dizer, a esquerda tem condição, se conseguir ainda pegar alguns votos de alguns outros lugares, e claro, se não houver traição, a esquerda teria condição de colocar um candidato no segundo turno. Aí eu te falo, chegando no segundo turno, o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira, contra um cara da esquerda, esse pessoal aí de frente ampla, eles votariam em alguém da esquerda para a presidência da Câmara dos Deputados? Ou frente ampla só vale se for em torno do capacho do Temer, em torno ali do fantoche do Temer? Só vale ali, em torno do fantoche do Temer, que é o candidato do Rodrigo Maia também. Só vale em torno dele? Ou valeria se fosse em torno do Paulo Pimenta, da Gleisi Hoffmann, ou até talvez alguém mais de esquerda do PDT, sei lá, Paulo Ramos, alguém do PDT que estava de esquerda, ou alguém do PSOL? Valeria a frente ampla ou não? É a frente ampla ou não é? Essa é a pergunta que deve ser feita. Já o Arthur Lira, olha só uma coisa sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira é anti-Sérgio Moro e anti-Lava Jato. Até engraçado que isso veio ontem, eu falo de política todos os dias, gravo os vídeos, às vezes eu sonho com política. É raro, mas às vezes eu sonho. Ontem eu tinha sonhado que o PT ia apoiar o Arthur Lira e que o PT mudou. Poucos dias antes da eleição, o PT falou, não, vamos apoiar o Arthur Lira porque o Arthur Lira vai lançar a CPI da Vaza Jato para colocar o Moro na cadeia. Se a gente não pode, os dois candidatos, no caso o Baleia Rossi já falou que é contra o impeachment. O Arthur Lira, obviamente, é contra o impeachment, ele é o candidato do Bolsonaro. Mas se a gente não pode derrotar um inimigo, pelo menos derrotamos o outro, porque o Baleia Rossi é do grupo do Rodrigo Maia e muita gente não sabe. A CPI da Vaza Jato, que é a CPI que vai investigar os crimes de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, essa CPI teve o número de assinaturas necessárias. São 171 assinaturas. Teve. Só que o Rodrigo Maia não quis instalar essa CPI. Ele falou que é muito ruim ter mais de uma CPI tramitando. Já tem a CPMI das fake news. Então, quando essa acabar, a gente pensa em outra. É isso que falou o Rodrigo Maia. Quer dizer,
investigaram os crimes de Moro, Dallagnol e do pessoal da Lava Jato por causa do Rodrigo Maia. E olha que o Rodrigo Maia odeia o Sérgio Moro, ele odeia o Sérgio Moro, mas mesmo assim não fez. Se o PT fizesse um acordo com o pessoal do Bolsonaro e falasse, ó, pelo menos não dá para derrubar você agora, mas a gente tira o Sérgio Moro para sempre da vida política, pelo menos um inimigo dava pra acabar com ele. Pelo menos isso, o Arthur Lira, ele vai para cima do Sérgio Moro, assim como o bolsonarismo. O Bolsonaro sabe que ele tem algumas missões para tentar chegar em 2022, para tentar ter alguma pequena chance de ganhar. A missão do Bolsonaro é a seguinte: o Bolsonaro tem que tirar o Dória da jogada. Para tirar o Dória da jogada, ele precisa ganhar do Baleia Rossi, ele precisa tirar o Baleia Rossi. E o Bolsonaro precisa, porque ele é o candidato do Maia, que é aliado do Dória, e é lá do MDB de São Paulo, que é assim, o MDB de São Paulo é assim com o PSDB e com o pessoal do Dória, e o Bolsonaro precisa tirar o grupo do Sérgio Moro do poder, o pessoal lavajatista, custe o que custar, porque se der um mínimo de poder para o pessoal da Lava Jato, eles vão para cima do bolsonarismo com unhas e dentes, porque eles sabem, a extrema-direita só pode ter um candidato, ou é o Bolsonaro ou é o pessoal do Sérgio Moro, e o Bolsonaro sabe que ele tem que tirar esse pessoal do caminho dele. Então, pelo menos a única coisa boa para a esquerda é o seguinte, que o pessoal da extrema-direita está brigando entre si. Nessa briga, a gente torce para a briga. Então, o jogo político está mudando. Eu, realmente, é bom que falta algumas semanas para essa eleição. Eu não sei o que o pessoal do PT deveria fazer. Se eu fosse parlamentar do PT, eu confesso, eu estaria extremamente indeciso no que fazer nessa eleição. Porque, assim, é o ruim contra o pior. A não ser que nos bastidores estejam fazendo negociações que não vêm à tona. A gente tem que lembrar que muita coisa que acontece em Brasília não vem à tona, só vem à tona depois que acontece. Então não sabemos quem está mexendo no tabuleiro desse jogo do xadrez e como estão mexendo. Mas eu quero ver a opinião de quem segue o Plantão Brasil. Então deixa aí sua opinião, mas uma coisa é certa, as prioridades são acabar com o bolsonarismo, acabar com o Sérgio Moro, e aí depois vamos contra o inimigo que é o imperialismo norte-americano, que são eles quem financiaram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, foram eles quem fizeram a Lava Jato e o Sérgio Moro e o Bolsonaro se tornarem possíveis para que, no caso da Lava Jato, para que o Lula não pudesse ser presidente, e com o Lula não podendo ser candidato, o Bolsonaro se tornou possível. Aí depois, em algum momento, esse imperialismo rompeu com o Bolsonaro, e isso é verdade, tem muita gente na esquerda que acha que não, mas isso aconteceu, eles romperam com a extrema-direita, estão varrendo do mapa a extrema-direita, é só ver o que aconteceu com o Trump, mas esse é o inimigo maior. Porém, agora temos as pedras no meio do caminho, como aquele joguinho Mario Kart, o inimigo vai colocando banana para você rodar e não ganhar a corrida. É isso que está acontecendo, a gente tem que desviar dessas bananas e aí a gente chega na linha de chegada e ganha do inimigo. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles. Falou!